Não. Separador. Separador, para tirar a dor. Você quer analgésico.
Boa tarde, eu não consigo ouvir. Nós já começamos a reunião ou não? Com licença. Boa noite, senhores conselheiros. Está aberto? Tá? Quero agradecer a presença de todos e passar a palavra à Vanessa para conduzir a ordem do dia, que contém quase que exclusivamente ou exclusivamente assuntos ligados à eleição de conselheiros para as diversas representações e comissões que ainda estão vacantes. Então, Vanessa, por favor. Abriu para a Vanessa? Boa noite a todos. Dando continuidade, então, atendendo um pedido do Dr. Fernando, nós vamos dar seguimento aqui na ordem do dia, na questão de eleger, né, representantes do segmento usuário para compor as diversas comissões do Conselho Municipal de Saúde. A primeira pauta seria a eleição de um conselheiro representante do usuário para compor a comissão de avaliação de contratualização com o Hospital Santa Casa. Só contextualizando, essas comissões de avaliação de contratualização, elas possuem um representante do usuário no intuito de avaliar juntamente, né, com a Santa Casa, juntamente com a gestão, o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas no contrato de prestação de serviço, SUS, né, que a Prefeitura, que a Secretaria de Saúde tem junto à instituição. Então, em todas elas, é necessário, por lei, né, ter um representante do usuário. Nós, do Conselho Municipal de Saúde, apoio jurídico, eu, o doutor Fernando, participamos também. Mas consta em portaria, né? Após a reunião, a gente comunica à secretaria o representante do usuário. Então, ficaria só para os representantes do usuário. A primeira pauta seria para a comissão de avaliação de contratualização da Santa Casa. Quem de vocês se Não está aparecendo. candidata? Vamos, gente. Relaciona os conselheiros dos usuários presentes. Dona Osória, Dona Neuza, Denise, seu Otávio, Ana Paula, Thalita, André, Ailton, seu Rodolfo, Adriana e Dona Mara. Se tiver mais algum que eu ainda... A Márcia. Vanessa, pode me colocar nessa comissão. É a Thalita. Ok. Mais alguém se manifesta? Bom, Fechado, então. Como não houve manifestação, a Thalita fica como representante do usuário nessa comissão. Seguindo a ordem do dia, então, a segunda, né, pauta seria a eleição de um conselheiro representante do usuário para a comissão de contratualização da Funfarm. Esse contrato, né, essa contratualização com a Funfarm, é de alguns procedimentos de média e alta complexidade, aonde entrou nos meses, foi uma contratualização feita logo após o fechamento do Hospital Ielar lá atrás, e entrou nos mesmos moldes, né? A Ana Carol tá aí, talvez ela possa esclarecer melhor. Para fazer avaliação de quantitativa e qualitativa. Quem de vocês? Rodolfo. Rodolfo? Eu também Mais teria alguém? interesse, Vanessa. Teria interesse? André, sim. André. Vamos lá, então, fazer, né, como tem 2 candidatos, a votação. Tem mais alguém que se manifesta? Não, então... Vocês querem entrar em... Não, entre os dois, se algum
Um abrir mão, Alguém- não precisa É, fazer votação. alguém quer abrir mão ou faremos votação? Então, vamos colocar em votação. Quem vota no senhor Rodolfo, que se manifeste. Gente, ó, a manifestação é Levantando a mão. levantar a mão, tá? Vamos nos acostumar que a gente vai... Bom, então, senhor Rodolfo. O Ginotti votou no Rodolfo. Quem mais? Mara, Ivadir e Ana Paula. 4 votos. Otávio. Ô, Fernando, quem vota são só os... Usuários. Não, ó, gente, só os usuários. Só os usuários. Aqueles usuários que a Vanessa relacionou, que tem... Ivadir não vota. o Vadir não vota. Cuginotti não Cuginotti vota. também não vota. Tá, então Otávio. Quem mais? Bom, então vamos passar para o nome do André. Quem vota no André? Dona Neuza, Denise. Thalita Alita, e ele mesmo. Então, foram 4 votos a 2, é isso? tá certo? Certo. Ok, então fica Então ficou André. André. Terceiro ponto. Dando continuidade, então, teremos um usuário na comissão de acompanhamento do convênio 6 de 2018 com a PAI. Quem se manifesta, segmento do usuário também. Dona Neuza. Ninguém Dona mais? Neuza. Então, a Dona Neuza. Só lembrando que a senhora permanece como permaneceu conselheira na comissão de contratualização com o Bezerra, tá bom? Pode sim. Agora o próximo. O quarto item de pauta, então, seria um representante do usuário para compor a comissão de monitoramento do termo de colaboração. Aqui tem uma correção, que ao invés de ser 1 de 2018, como ele teve alguns ajustes, ele foi aprovado no Conselho, ele é o termo 1 de 2020. Com a RCD, também um representante do usuário. Quem se manifesta? A RCD. Vamos, senhores usuários. Quem se habilita? Quem se habilita? Eu vou só esclarecer que essas reuniões elas são realizadas com uma periodicidade bem pequena, a cada 3 ou 4 meses, para avaliar a produção, né, daquele trimestre ou quadrimestre. Elas são comunicadas previamente, elas costumam ser rápidas, né? Só para vocês avaliarem isso em relação na hora de se candidatar, a disponibilidade. Vamos, quem? pessoal. O Conselho precisa estar presente em todas essas comissões e a gente conta com a colaboração dos senhores, né? Como a Vanessa disse, é uma coisa que não pesa para ninguém, tá? São reuniões muito distantes uma das outras, em horários que permitam a participação de todos os integrantes, enfim. Relaciona de novo, Vanessa, fala quem é que pode, para a gente dar uma cobrada. Dona Osória, Dona Neuza já está em 2, né? A Denise, seu Otávio, Ana Paula, a Thalita, o André, o Ailton, seu Rodolfo, a Márcia, a Adriana e a Mara. Se tiver mais alguém do segmento usuário que... Seu Rodolfo. Cadê o seu Rodolfo? O Fábio também. Acabei de ver ele ali. Fábio. Vamos, quem? Senão nós nomeamos, hein? Tá bom.
Tá bom, Rodolfo. Livre Eu espontânea nomeio. pressão. Se, Seu Rodolfo, se não livre tiver, eu espontânea vou pressão. tirar da cartola aqui e vou pegar na marra. Então vamos, a próxima. Encerramos agora as comissões de contratualizações e entramos nos comitês de éticas. Todos os comitês de ética em pesquisa, né, do Acho que você- município também tem que ter um representante do usuário. Encerramos, né, as comissões de contratualização e entramos agora na composição de representantes do usuário nos comitês de éticas. Todos os comitês de ética do município têm que ter um representante de usuário. Os menores têm apenas um e os maiores têm às vezes 2 e até 3 representantes, tá? São os mesmos que eu relacionei agora. Iniciando, então, pela pauta número 5, um representante do usuário para compor o Comitê de Ética em Pesquisa do IMC. Quem se candidata? Então, quem que nós vamos nomear, Vanessa? Quem que nós vamos pegar na marra? Vai ver quem não está. Gente, isso aqui é uma missão que nós temos que cumprir, tá? E vocês, como conselheiros, fazem parte do conjunto aqui que não Denise pode não está mais aqui omitir, na tá? reunião. Quem mais? Pode ser. Pode? Quem pega logo aí? Quem foi? É o Fábio. Ô, Fábio, pronto. Aí, Fábio, Pronto, parabéns. Fábio. Obrigado. Depois que nesses comitês de ética aqui, nós vamos comunicar o nome de vocês para as instituições. Aí eles vão entrar em contato, pedindo os dados, para poder comunicar a respeito das reuniões, tá bom? Bom, a pauta número 6. Eleição de um conselheiro representante do usuário para compor o comitê de ética em pesquisa da Clínica Kaiser. Ó, gente, é da mesma forma. Pode colocar eu, Vanessa. Denise. Ô, Denise. Ok, Obrigado. Denise. De nada. Pauta número 7, eleição de um conselheiro representante do usuário para compor o Comitê de Ética em Pesquisa do INCOR e da Beneficência Portuguesa. Quem? Posso falar um negocinho aí? Pode. Eu faço parte lá do Conselho de Ética do INCOR, viu? Mas esse daqui esse é usuário. Eu fui lá comigo, tá? Tá bom. Mas... Bom, viu, gente? O Evadir. É Evadir que está falando? Cadê ele? É, Vadir. Então, Evadir, aqui no caso, você não está como Ele como faz parte por usuário. outra instituição, Você né? faz parte por outra instituição. Isso. Pelo sindicato, né? Bom, tudo bem, mas quem é que se habilita? Quem se candidata? Quem se oferece? Eu, Eu quem? Rodolfo. Rodolfo. Ô, Rodolfo, legal. Rodolfo. Legal, obrigado. Passa para outro. Eleição de um conselheiro representante do usuário para compor o Comitê de Ética em Pesquisa do IBILS, Unesp. Eu tenho interesse, Vanessa. O André. André. Mais alguém? Tá. Obrigado, Agora, André. pauta número 9, eleição de 3 conselheiros para compor o Comitê de Ética da FACERES. Esse Comitê de Ética ele é extenso, então por isso que são 3 conselheiros. André? Pode Tem colocar mais? eu também, Vanessa. Denise? Eu também quero, Vanessa, Thalita. Thalita. Ok. Passando para a pauta número 10, eleição de 2 conselheiros representantes do usuário para o Comitê de Ética em Pesquisa da FAMERP. Também tenho interesse. O André. Eu também tenho interesse, Vanessa. E a São quantos? Thalita? Essa daí? Não, esse aqui não tem quantidade estipulada por conselheiro, tá? Então, ok. Esse aqui são 2, André e Thalita, então. Bom, em relação à composição do segmento usuário, na verdade, essa comissão foi composta na reunião anterior, mas considerando que naquela ocasião tivemos a mudança da lei e o seu Valdir Nonato, ele agora faz parte do segmento gestor-prestador, na ocasião ele gostaria
de ter participado da comissão e nós dissemos que ele não podia participar porque o segmento usuário estava completo. Então, a gente trouxe para a pauta novamente para recompor a comissão. O segmento usuário já está eleito, que é o Otávio e a Thalita. O segmento de gestor tinha ficado em aberto. Aí nós queríamos trazer para o plenário e ver se o seu Valdir vai, então, mostrar novamente o interesse de participar. Ele entra aí como representante do gestor prestador. Ok, Valdir? Ok? Cadê? Ok, ele Tá. já deu ok aqui. Bom. E aí, em relação à pauta, a 12ª pauta, também por conta dessa questão da PAI sempre participar do segmento usuário e especificamente a partir desse momento da mudança de lei, ele está no segmento de gestor prestador. Na ocasião, ele tinha sido eleito para compor o Conselho Consultivo do SEMAI. E a gente vai ter que fazer uma troca, porque o Conselho Consultivo do SEMAI tem que ser composto por conselheiro do segmento usuário, né? Inclusive, aqui consta 3 conselheiros, mas, na verdade, indicaremos apenas um. E aí eu gostaria de saber quem tem interesse. Então, substituindo, então, o seu Valdir Nonato, que hoje compõe o segmento gestor prestador. Pode colocar eu, Vanessa, se não interferir tanto. Eu já estou em tanta coisa que nem eu sei. Mas Não, eu vai também, também se puder, se não puder, Denise, se vocês quiserem, eu aceito. É a Mara. Então coloca a dona Mara, então. Isso, Ok. Denise, obrigado. Mara, Ok, obrigado. então. E aí, então, finalizando, doutora, a pauta da reunião, eu encaminhei junto com a convocação para vocês a resolução. Acho que o doutor pode falar um pouco sobre a resolução que suspende as reuniões de comissão agora nesse mês, em virtude da equipe, tanto de trabalhadores como de gestores, e a equipe do Conselho Municipal de Saúde estar dando apoio nas atividades de vacinação e assistência de usuários com Covid. Então, da mesma forma como vínhamos fazendo, a única comissão que não há necessidade dela se reunir, e até por havendo condições aqui no Conselho de fazer reuniões presenciais, é a Comissão de Finanças. Porque caso essa comissão não se reúna, mesmo que com a periodicidade menor do que vinha fazendo, do que normalmente se faz, é importante que ela dê sequência no trabalho de avaliação das contratualizações, especialmente do HB. E então essa sistemática a gente precisa continuar até que nós tenhamos uma mudança no cenário sanitário que a gente está vivendo. Tá? É objeto de deliberação, não, né? Tá, Votação então, da resolução, coloco, foi feita de referendo. Coloco em votação essa proposta. Alguém, todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Então, terminada a pauta, eu solicitei que a gestão participasse da nossa reunião para fazer um relato daquilo que está acontecendo no enfrentamento da Covid e agora, mais momentâneo, a questão da vacinação. Então, estão conosco a Michela e a Andréia. Então, eu pediria que vocês fizessem, como nós combinamos, um relato a respeito daquilo que está acontecendo, porque há a necessidade de informar os conselheiros, dos trabalhos que estão sendo realizados pela Secretaria da Saúde nesse momento importante, porque a gente está passando, Importante e grave que a gente está passando. Quem é que vai primeiro, a Michela ou a Andréia? Bom, a Michela falar sobre a vacinação e a Andréia sobre o enfrentamento, as coisas em geral, a evolução da doença, as internações, enfim, o quadro epidemiológico que a gente está vivendo. Então, quem vai primeiro? Oi, posso falar primeiro? E depois a Michela já complementa com a vacina. Fica melhor assim. Boa tarde a todos.
Então, assim, em relação ao número de casos, a gente sempre atualiza diariamente, né, de segunda a sexta-feira. Hoje a gente está com 43.222 casos, 1.082 mortes desde o começo da pandemia. A gente está aí com uma média de óbitos gerando aí em torno de 4, 5 óbitos por dia. De ontem para hoje foi a confirmação de mais um. Caiu um pouco em relação à média, mas não dá para falar nada. Um dia, né, a gente não pega como base, mas a nossa média está sendo em torno de 4 a 5 óbitos por dia. A gente já testou bastante, né, um percentual grande da população, nós já testamos 150 mil pessoas aqui no município, que dá aí uma boa margem de testagem, de realmente procurar os pacientes, procurar as pessoas, principalmente sintomáticas. E agora também está tendo aí o retorno às aulas, né? Nós temos um profissional que faz parte do comitê de educação, uma enfermeira, que ela também tem dado todas as orientações, está fazendo muito em conjunto com a Secretaria de Educação, esses protocolos, orientações para as escolas de como retornar. E, assim, principalmente em relação a essa questão, né? E também os casos, a gente observou que na primeira semana a gente teve um aumento importante de notificações, e agora caiu em torno de 15%, 20% por semana, tem caído aí as notificações, porém, a gente ainda está com reflexo um pouco das internações lá do começo de janeiro, e também aí os óbitos refletindo esse pessoal aí do final de dezembro, comecinho de janeiro. Agora nós começamos com a vacinação no dia 21, e aí a Michela vai falar para vocês como que tá, o que a gente tem feito, como que tem sido as estratégias. Eu passo a palavra para ela. Abre para a Michela. Michela, tem que abrir aí. Oi, tá me ouvindo? Okay, tá, agora estamos. Então, nós começamos a campanha no dia 21, né? Inicialmente nós recebemos uma grade de 7.800 doses para vacinação de trabalhadores da saúde, dentro de alguns critérios de priorização que o Ministério colocou, como frente Covid, idoso institucionalizado, trabalhador de LPI, equipes de vacinação. Logo depois chegou uma segunda grade de 6.900 doses para complementar esse grupo, totalizando 14.700 doses para a vacinação dos trabalhadores e de idosos deficientes institucionalizados. Esse número a gente já sabia que seria insuficiente para atender toda a população, ele foi baseado em cima do que a gente vacinou para a gripe o ano passado, e todos nós sabemos que o interesse pela vacinação da gripe é menor, né, do que o que a gente está vivenciando hoje desses trabalhadores, né, que estão aí no enfrentamento da pandemia, principalmente os de linha de frente mesmo. E então a gente ficou todo esse período, né, focado nessa questão da vacinação das ILPIs e dos trabalhadores da saúde. Para trabalhadores, a gente acabou fazendo 5 fases de vacinação. Os primeiros 4 dias de vacinação focado na linha de frente Covid, que são as unidades que são respiratórias, os hospitais, tanto enfermarias como UTI, especificamente designada para atendimento de paciente Covid. Depois a gente foi ampliando, assim como orientação do Ministério, para demais trabalhadores, sempre buscando atender o objetivo da campanha, que é vacinar mais expostos e manter a força de trabalho, né? Que é manter os serviços, os profissionais assistenciais, que são aqueles que vão fazer mais falta para a própria população, caso eles adoeçam, mesmo não tendo risco alto de morte, a ausência desses profissionais por suspeita ou confirmação acaba gerando até desassistência, porque são mão de obras mais qualificadas que às vezes a gente tem dificuldade de estar repondo. E essa semana, nós começamos a vacinação dos idosos, que está sendo feita de maneira escalonada, pela questão da produção de vacinas ainda ser insuficiente para atender toda a população idosa. Aqui em Rio Preto são mais de 60 mil idosos, né, pessoas com mais de 60 anos, no Brasil mais de 25 milhões. Então, nós começamos na segunda vacinação das pessoas com mais de 90 anos, são 2 dias de vacinação. Nesses 2 dias, quase 1.300 pessoas foram vacinadas nessa faixa etária.
Hoje nós recebemos as vacinas para a próxima etapa de vacinação de idosos, que são os que têm de 85 a 89. Vamos começar já a vacinar essa faixa etária na vacinação domiciliar do acamado, tá? E aí o DRIVE começa a vacinar essa faixa etária na segunda, que é a data que o Estado estipulou para estar começando a vacinação desse público. E nós recebemos também hoje as doses para a segunda dose dos trabalhadores da saúde, aqueles 7.800 que foi a primeira remessa, nós recebemos hoje mais 7.800, porque na quinta-feira já um grupo aí de 1.500 trabalhadores já completam os 21 dias, né, de intervalo e já devem receber a segunda dose do esquema. E a gente está se organizando para voltar nesses hospitais, unidades respiratórias que foram vacinados nos dias 21 e 22 de janeiro. Agora, nos dias 11 e 12 de fevereiro, a gente volta para estar completando o esquema. A gente não tem ainda nenhuma outra previsão de inclusão de outra faixa etária. O último informe técnico do Estado trouxe só esse cronograma para 90 ou mais a partir de 8 de fevereiro, 85 a 89 a partir de 15 de fevereiro. Então, nós estamos aguardando aí orientações de como serão as próximas etapas. Bom, Alguma? tá, pois não, Michel. Não, pode estar colocando o que o senhor Tá. acha que ainda não falei. Não, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma questão para colocar para vocês. Eu Já que- tenho, Pois não, Fernando, eu pois queria não. esclarecer uma dúvida. Vocês estão me ouvindo? Estamos. As categorias profissionais que foram priorizadas, como psicólogo, como dentista, eu vou aleatoriamente, como psicólogo, eram os que estão na ativa ou simplesmente fazerem parte do conselho ou do sindicato? Inicialmente, até o dia 6 de fevereiro, a gente pedia a comprovação do vínculo, né? Sim. E aí isso daí estava dificultando, porque muitas pessoas trabalham de forma meio informal, sem a licença da vigilância sanitária do consultório, o pagamento do imposto. Algumas pessoas prestam serviço, mas não tem contrato, né? São contratos verbais. Tanto é que no dia 6 de fevereiro, a gente ficou vacinando trabalhadores, não só profissionais, mas também apoio, recepcionista, limpeza, certo, que comprovassem carteira de trabalho que trabalhava no serviço de saúde, hospital, clínica, consultório, qualquer serviço de saúde. No dia 6, a gente teve uma procura muito baixa e a gente focou nesses dias nos profissionais mesmo, nível técnico, nível universitário, porque a gente percebeu que esses profissionais que são liberais, eles estavam tendo, assim, um pouco de dificuldade de se vacinar por conta dessa comprovação. Tanto é que a gente fez pouco mais de 350 doses na Swift no dia 6, que foi a sexta-feira, né? No dia 5, né? E aí, então, na segunda-feira, a gente abriu para quem? Assinando um termo, todos esses profissionais assinaram um termo, que eles estavam ativos e na assistência direta a pacientes. E na segunda-feira, a gente não exigiu tanto essa questão de estar comprovando com a licença, o pagamento do ISS, esse vínculo com o serviço de saúde, mas a pessoa tinha que estar trabalhando e em atendimento. E é isso que foi exigido e eles assinaram esse termo. Foi um critério. E o biólogo? Vai ser mais ou menos assim? O biólogo que trabalhava em laboratório ou na Secretaria de Saúde, em algum serviço de saúde, ele também foi vacinado. Mas nós temos muitos biólogos, educadores físicos que estão mais em atividade de educação, né? São professores. Então, assim, na campanha da gripe, todos os anos, a orientação que a gente tinha era só apresentar o conselho de classe para ser vacinado, dentro daquele rol de profissionais de saúde. Dessa vez, o Ministério pediu, né, prioritariamente aqueles que estão na linha de frente ou na assistência direta a paciente, sempre pensando nesse objetivo da força de trabalho para manter o serviço de saúde funcionando nesse contexto de pandemia. Obrigada. Bom, alguém, Robson, por favor. Eu levantei minha mãozinha. Invadir também, guarda um pouquinho, Invadir. Robson, por favor.
Posso fazer a pergunta, presidente? Pode. Em relação à vacinação, né, ao programa de vacinação, pergunta para a Michele, é o seguinte, ela vai se dar na sequência, né, o programa de vacinação vai se dar pelas diferentes faixas etárias, né, num processo decrescente, isso a gente sabe. A minha dúvida é, dentro de cada faixa etária, existem subgrupos, por exemplo, aqueles que portam comorbidades, parece-me até que é uma discussão em relação a isso, há uma discussão em nível do Supremo Tribunal Federal, na cobrança do governo federal para isso. Eu gostaria de saber dela se existe, dentro de cada faixa etária, uma divisão quanto a prioridades. Por exemplo, aquele paciente que já é adoecido, cardiopata, diabético, nefropata, como é que está sendo a ordem dentro de cada grupo, de cada faixa etária? Se existe esse programa, é uma curiosidade. A população com comorbidade, ela vai ser vacinada, mas geralmente a comorbidade é aquele que não é idoso. 18 a 59 anos com comorbidade vai ser um grupo que será vacinado. Dentro dessa questão do idoso, não está tendo nenhuma diferenciação. 90 ou mais, todos, depois 85 a 89, todos. Não foi repassado para a gente esse critério de priorização, assim, um de 60 que tem diabetes, você prioriza. Tá? Então, eles vão ser vacinados, a gente está aí com esperança desse cronograma ser mais agilizado com a chegada desse IFA, né? E a produção agora já aqui no Brasil, pelo Butantan e pela Fiocruz, então um quantitativo maior de doses, para a gente concluir a vacinação dos idosos, e pelo cronograma do Ministério, a terceira etapa seria comorbidade. Aí vai ter um critério, né? De quais as doenças que serão prioridade, né? Muitas vezes a gente já viu médicos falando para a gente, nossa, meu consultório não para de ter ligação de gente que tem uma hipertensão leve, querendo já pegar a declaração. Então, a gente está aguardando, o Ministério provavelmente ele vai elencar quais são as doenças que eles perceberam que cursam com maior gravidade e levando esses pacientes a óbito, e essas vão ser prioridades, como cardiopatia grave, alguma imunossupressão, diabetes, essas coisas. Muito obrigado, muito obrigado. Por nada. Vadir. Cadê Vadir? Ok. Tá aí, vai. Eu a Michele atendeu hoje de manhã por telefone, pedi umas informações para ela lá, foi excelente, eu já passei para o sindicato. Agora eu queria aproveitar esse espaço e dar uma alertada para o pessoal aí que o governador está fazendo com a Santa Casa. E aproveitar que o Valdir está aí, perguntar para ele quanto foi o corte da nossa Santa Casa. Barretos foi 2,5 milhões que cortou da Santa Casa de Barretos. Aqui em Rio Preto teve corte muito... Não teve. Viu? A Michela, a Ana Carol está aí? Ela pode esclarecer. Bom, na ausência da Ana Carol, entrou? Cadê a Carol? Entrou? Carol, cadê você? Eu tô aqui, eu só não consegui acompanhar ali. Fernando, se puder. Ele tá perguntando a respeito da questão dos cortes de leitos anunciados, os recursos para o financiamento de leitos. Desculpa, é que a conexão para mim está um pouco ruim. Tá Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Então tá. O Estado, né, ele se pronunciou junto ao Ministério porque realmente tiveram vários leitos que a habilitação por parte do Ministério não foi renovada, né? Mas nós aqui no município de Rio Preto, o que a gente tem solicitado de manutenção da habilitação dos nossos leitos vem se mantendo, né? A gente está aí aguardando a publicação de outras portarias, mas até o momento nós não tivemos nenhuma redução. Fernando, eu acho que não é essa a pergunta que o Ivadir fez. Não, é mais ou menos. A pergunta dele é que o governo do Estado ele fez um corte no subsídio que ele dava para as instituições filantrópicas, para as Santas Casas, no programa sustentável no Pró Santa Casa. Não tem nada a ver com o município não tem nada a ver com isso.
Esse programa o programa sustentável tem em torno de 60 Santas Casas dentro desse programa, e o programa Pró Santa Casa um pouco mais, que recebe um subsídio mensal para você prestar alguns atendimentos para a população. No nosso caso, a gente presta para a população dos municípios de São José do Rio Preto, que estão em volta de São José do Rio Preto. Então, não são os municípios de Rio Preto. De Rio Preto, a prefeitura abriu mão e deixou isso como custeio para a Santa Casa. Hoje, a gente recebe R$263 mil por mês, e dentro desses 263 mil, a gente está tendo um corte de 12%. Esse corte ele vai acontecer a partir de abril, né, até o mês de março, vai ser pago integral. A Federação das Santas Casas ela está fazendo, né, todo um trabalho junto à Secretaria do Estado, junto ao governo do Estado, para ver se não faz esse corte. Esse corte ele vai representar em torno de 80 milhões por ano, né? Considerando que o Estado de São Paulo tem mais de bilhões, né, está no valor econômico hoje, o saldo do Estado de São Paulo é de 14 bi, né? Então 80 milhões não representa absolutamente nada para o governo do Estado, mas vai prejudicar muito a Santas Casas. A Santa Casa de Rio Preto ela não está no programa sustentável. O programa sustentável está em outras instituições aqui da região, como Jales, Fernandópolis, Votuporanga, o Padre Albino, mas a Santa Casa não está no programa sustentável. Então, assim, nós vamos ter uma redução de aproximadamente R$50 mil por mês, né? Vai afetar? Sim, mas também não vai afetar tanta coisa como vai afetar outras instituições. O Santa Marcelina, por exemplo, em São Paulo, vai ter um corte de aproximadamente R$2 milhões por mês. Então, isso realmente vai prejudicar muito o atendimento, né? Mas, além disso, eu acho que o que está mais afetando as Santas Casas, além desse corte do sustentável, foi a questão do ICMS. O ICMS é que muitos produtos eles eram isentos, né, e a partir de 1º de janeiro eles estão sendo taxados em 18%. Então, isso vai dar um custo realmente muito elevado para as instituições, não só Santas Casas, mas para todos os hospitais. Os fornecedores de OPNE já reajustaram as tabelas em torno de 25%. Tá? Então, é uma tabela que a gente não sabe, eu estava até discutindo isso com a Carol, porque daqui a pouco o que eu vou pagar, a tabela SUS não me cobra. Então, além de tudo, nós vamos começar a bancar também a OPNE para o Ministério da Saúde. Tá? Então, isso é uma questão do governo do Estado, né? Se o governo do Estado não tivesse feito esse corte, a gente não estaria tendo esse problema, né? Então, a reclamação das Santas Casas realmente é em cima do governo do Estado, não é no município, não é no governo federal. É no governo do Estado que ele está promovendo todas essas lambanças, vamos colocar assim, em cima dos hospitais. Evadir. Cadê o Evadir? Ok. Obrigado. O que o Valdir colocou é o que você queria saber? É isso mesmo que eu queria saber. Tá bom. Porque eu estou em contato com o pessoal de Barretos e o cálculo que eles fizeram lá, que eles vão perder, logo de cara já vão perder 2,5 milhões, né? São 2,5 milhões de reais a menos para atender a população. Então, fica difícil, né? Como é que as Santa Casa vão se virar sem dinheiro? Não tem jeito, né? Eu estou passando para os conselheiros saberem o que está acontecendo a nível de São Paulo. O governador dá uma de muito bonzinho na televisão, mas por baixo do pano ele está cortando tudo que pode cortar, né? A gente está tendo uma campanha lá que ele está querendo vender o prédio lá do Hospital Darcy Vargas, em São Paulo, para montar um shopping lá onde é o hospital que atende só criança com câncer. Dá brincadeira esse governador, viu? Obrigado, Valdir. Então, mas também a questão colocada pela Carol é muito oportuna, não é? Porque tem aí sido noticiado na imprensa que no estado de São Paulo, de 2.500 leitos, ficaram apenas 500, assim, em números redondos. Isso preocupa, não é? Mas a Carol tranquilizou a gente aí com relação à situação de Rio Preto,
mas há localidades que, inclusive, tinham poucos leitos credenciados que tiveram esses leitos suprimidos, por critérios, né, do Ministério e que não estão suficientemente esclarecidos, né? Então, são duas questões, mas as duas são importantes. O que o Valdir colocou realmente preocupa. E aí, Valdir, essa taxação do ICMS sobre esses produtos atinge toda a prestação de serviço. Na odontologia, isso vai ter um reflexo muito grande, nos ambulatórios, enfim. É uma cajadada aí que vai fazer com que a gente tenha que pagar 18% do ICMS, e isso tem um reflexo imediato sobre o preço desses produtos que são utilizados em todos os setores da saúde. Então, é alguma coisa... E o Evadir colocou também a questão do comportamento do governo do Estado de São Paulo em relação a várias situações, não é? E especialmente na saúde, no momento em que a gente está vivendo essa situação sanitária muito preocupante, e a gente ainda, apesar da vacina, apesar de tudo, ainda não vê uma luz clara lá no fim do túnel. Então, eu acho que as críticas que se faz, no meu modo de ver, são fundadas, né, aqui no Estado de São Paulo. Muitas questões têm sido criticadas e a gente justifica isso sem politizar nada, vendo só a prática daquilo que tem reflexo sobre a saúde de um modo geral. Alguém tem mais alguma colocação para fazer, alguma dúvida com relação ao que a Andréia e a Michela trouxeram? A Carol? O Fernando, eu tenho que avisar o Ibilce que você é substituída, não. Vocês mesmos fazem isso, né? Não, o próprio Ibilce. Ele vai entrar em contato com a pessoa que vai passar a representar o conselho para... e aqui não. Eu não preciso comunicá-los Não. Tá, tudo bem. O conselho comunica a substituição e daí a instituição passa a fazer os contatos aí para combinar reuniões, essas coisas. Não, mas o conselho faz para dar informação de quem foi eleito e de quem está sendo substituído, né? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Estão escutando? Estamos, pode falar. Boa noite a todos, eu sou nova, espero que não seja uma pergunta ignorante. Eu sou assistente social de uma casa de acolhimento. Ela vai fazer 2 anos de inauguração, que é a Casa de Acolhimento Tales Carvalho Zacarias. Nós só acolhemos pacientes e acompanhantes de doadores de medula ou transplantados de fígado. Por hora é só do HB. E eu fui a semana passada 2 vezes tentar entrar no programa da vacinação e eu não consegui. E, assim, eu não entendi muito, porque os nossos pacientes, eles fazem o tratamento 2 vezes por dia no hospital, tanto no hospital dia, como também alguns na Santa Casa. E, assim, eu gostaria de saber como que é no programa de vacinação, se vai ter mais para frente, porque nós estamos na linha de frente lá, tanto eu como a outra recepcionista, nós ficamos com ele em contato o tempo todo, pela situação, né? E a casa não tem um espaço tão grande, então, assim, eu já peguei Covid, estou com sintomas novamente, fiz exames novamente, estamos com uma pessoa isolada lá com Covid, então a nossa preocupação é grande, né? Eu queria saber da Michele, como que fica esses critérios, porque a nossa casa é casa de acolhimento de longa permanência, eles ficam lá de 3 meses a 6 meses. Michela? Oi. A gente tem diferentes instituições que prestam esse tipo de serviço, né? Vocês trabalham com pacientes aí transplantados, outros trabalham com pacientes com câncer, pacientes com cardiopatias graves. Como eu disse, a gente não finalizou a vacinação dos trabalhadores da saúde. A gente está vacinando nesse momento aqueles que estão em estabelecimentos de saúde mesmo, que tem QNES, né? O que é definido como serviço de saúde, né? Está cadastrado como estabelecimento de saúde. Então, essas demandas vocês podem estar encaminhando para a gente. Nós solicitamos ao governo do estado o envio de mais pelo menos 3.000 doses, porque nós sabemos que nós temos muitos profissionais e também não é justo a gente vacinar na casa só quem é o profissional de saúde que tem formação, sendo que existem outros, né? Mas são muitas ONGs, né, que fazem esse trabalho de apoio, que é mais um apoio
não de assistência à saúde, mas de acolhimento dessas pessoas que têm dificuldade, não têm onde ficar. É a mesma situação de quem tem albergue, que trabalha com morador de rua. A gente tem noção da necessidade, mas a gente tem uma dificuldade que é a quantidade de doses e como priorizar isso, já que todo mundo aí precisa tomar a vacina, né? Então, a gente pede para vocês estarem aguardando. Se quiser formalizar isso por ofício, a gente guarda aqui, mas no momento a gente ainda não tem uma posição que a gente vai ter essas doses extras solicitadas. Ok, Adriana? Bom, alguém tem mais algum assunto para colocar? Tem alguma dúvida que possa ser colocada para a Michela e para a Andréia? Não? Bom, eu espero que vocês tenham sido esclarecidos, né, suficientemente, porque é muito importante que os conselheiros saibam desses detalhes, até porque, como conselheiros, os senhores vão ser abordados pelas pessoas, não é? E levar também essas informações àqueles que vocês tenham relacionamento e até em nome do próprio Conselho Municipal de Saúde. Bom, então, não havendo mais nada a colocar, eu dou por encerrada a reunião, agradecendo a presença dos senhores e já antecipando que na semana que vem, né, Vanessa, vocês vão ser convocados para uma reunião extraordinária para avaliação da pauta, terceiro quadrimestre de 2020 da audiência pública, porque a cada 4 meses a Secretaria faz uma audiência pública na Câmara Municipal, onde ela relata o que foi feito nos últimos 4 meses. Mas para levar esse relatório para a Câmara, antes tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde. E tendo sido marcada a data para quando que dia que vai ser na Câmara? A Secretaria deve fazer a solicitação oficial e vocês serão convocados dentro dos prazos normais, né? Bom, enfim, eu agradeço a presença de vocês e, então, até a nossa próxima reunião, que vai ser essa extraordinária que eu estou adiantando, vai ser realizada, tá? Grande abraço, boa noite a todos. Boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado.